Bem-vindos a mais um vídeo do canal MAPC Linguística. Eu sou Maurício Carvalho e nesse terceiro vídeo da série de inglês do canal a gente vai dar uma olhada nos verbos modais. São verbos bastante especiais, não só porque são extremamente úteis, mas também porque eles têm um comportamento gramatical diferente dos outros verbos da língua e a gente vai explicar o geral disso aí nesse vídeo. E agora os verbos modais. Os verbos modais no inglês são uma categoria bem à parte de verbos que se comportam, não só tem um significado muito importante, são importantes justamente por serem muito úteis e muito usados na língua, você não consegue falar praticamente nada sem jogar um monte de modal para lá e para cá, mas eles são também verbos com uma gramática bem diferente. Os principais verbos modais são esses aqui: o verbo can, no presente, could, no passado, que é o verbo poder, mais ou menos, poder, conseguir. Will, no passado, would, no presente ele forma o futuro, no passado ele forma o futuro do pretérito, ou seja, o condicional. O verbo must, que tecnicamente ele é um passado de um verbo que havia no inglês antigo, e só o passado hoje sobrevive e é usado no passado ou no presente, já não tem mais distinção entre must no passado e no presente. Shall, que é um verbo pouco utilizado, e era o formador de futuro no inglês antigo, na época que o will, na verdade, significava o verbo querer. Ele forma um futuro muito formal no inglês moderno, e o seu passado should tem uma função de condicional, de deveria, um verbo que indica uma sugestão muito forte de alguma coisa. May, ele também indica pode, mas no sentido de algo que tem uma probabilidade, algo que talvez ocorra, ou algo que também tenha permissão de ocorrer. May também indica permissão. E passado, might. Vamos dar uma olhada em cada um desses. O verbo can geralmente equivale ao nosso poder ou ao nosso conseguir. Em alguns casos também ele equivale ao nosso saber, no sentido de ter uma habilidade adquirida. Os verbos modais ele tem essa peculiaridade de que no presente eles não ganham o S da terceira pessoa, ao contrário da maioria dos verbos em inglês, que no presente, na terceira pessoa singular, ganham um S sufixado para marcar a concordância. Então você vê aqui que I can e he can. Na negação, o verbo can é peculiar porque ele ganha não só o not depois dele, como ele também ganha esse not na ortografia inglesa, tem que ser escrito junto do can. Cannot. E na contração você tem can't. I can, I cannot, I can't. He can, he cannot, he can't. No passado, he could. I could, you could. Na negação, você pode ter could not, aí nesse caso é escrito separado, ou com uma contração, he couldn't. Exemplos de frase aqui. He can't speak with you today. He can't speak with you today. Ele não pode falar com você hoje. He couldn't speak with me yesterday. He couldn't speak with me yesterday. Ele não pôde, ele não conseguiu falar comigo ontem. He could arrive late today. Ele poderia chegar tarde hoje. Tá vendo que could no passado também às vezes pode ser usado como uma espécie de condicional, mais ou menos como em português a gente também usa, né? Ele podia, pode ser usado no sentido de ele poderia. Né? Ele podia chegar tarde hoje, ele poderia. É possível que ele chegue tarde hoje, talvez ele chegue tarde hoje. E também é usado para habilidades. Né? I can swim, eu sei nadar. I can speak, eu sei falar. I can fly, birds can fly. I can't swim, eu não sei nadar. I can't use a computer, eu não sei usar o computador. O verbo will originalmente significava o verbo querer do inglês, mas hoje ele está usado apenas restrito ao papel de formador de futuro dos outros verbos. Então o verbo speak é falar, he will speak, ele falará, ele vai falar. He will speak with you tomorrow, ele vai falar com você amanhã. No passado, o verbo will significa o condicional, o futuro do pretérito. He would speak with you tomorrow, ele falaria com você amanhã. O verbo must indica uma obrigação bastante forte, uma coisa bastante nítida, clara, presente, que você tem que fazer. We must work harder. Você tem que, a gente precisa trabalhar mais, com mais afinco. O verbo must ele convive com a expressão have to. Have to é derivado do verbo have, que a gente já viu, que é o verbo ter.
E assim como em português, o verbo ter também pode ser usado para indicar a necessidade. We have to work harder. É quase igual a must, mas ele tem uma tonalidade um pouco menos forte. Mesma coisa é need. O verbo need é o verbo precisar. Ele pode ser usado com substantivo, mas também com um verbo aqui. We need to work harder. Need indica já uma coisa um pouco mais teórica, mais cerebral, mais, assim, uma necessidade um pouco mais teórica. Nós precisamos trabalhar com mais afinco. Harder significa mais duro, literalmente, em inglês, mas é usado muito para indicar o nível de esforço de alguma coisa, com mais, ou como difícil, ou como uma coisa que você está dando muito duro ali, como duro em português. Né? O verbo must também exprime uma conjectura. Dado que você percebeu, he must be so tired. Ele trabalhou muito. He worked a lot. He must be so tired. He must be tired. Ele deve estar cansado. Você está especulando, baseado no que você conhece, baseado no que aconteceu, no que você sabe que ele fez, ele deve estar cansado. O verbo shall, como eu já disse, é um verbo arcaico que antigamente significava o futuro. Ele formava o futuro do verbo. E também tinha um significado de dever, que preserva até hoje. Mas o shall é usado só em linguagem muito formal. Na linguagem normal, coloquial, básica, jamais se usa shall. O passado should já é o oposto. Ele é extremamente usado em todos os níveis de linguagem. É uma das palavras mais comuns do inglês. Should certamente deve estar entre as 30 palavras mais comuns da língua inglesa. Should dá uma noção de que é altamente recomendável que você faça alguma coisa. You should eat more. Você deveria comer mais. É altamente recomendável que você coma mais. Você está dando uma recomendação, um conselho bastante claro para a pessoa. We should stay home today. Hoje a gente deveria ficar em casa. Acho que vai chover, está todo mundo cansado. Acho que é melhor que a gente fique em casa. Então o should convive também com had better. Essa expressão had better, que vem do verbo have no passado, had, né? We had better stay home today. Também dá essa noção de que é melhor que a gente faça alguma coisa, ou seja, uma sugestão, uma recomendação de algo que é racionalmente melhor. E também convive com ought. O verbo ought, ele tem uma função quase igual ao do modal. Ele é bem parecido com o verbo modais em todos os aspectos, menos num aspecto. Ele exige a partícula to depois dele. Ele se conecta com o verbo seguinte usando a partícula to, ao contrário dos outros modais, que vêm diretamente seguidas pelo verbo sem o to. O ought também dá essa noção de uma recomendação muito forte, algo que você deveria realmente considerar com seriedade. We oughta stay home. Na pronúncia mais coloquial fica oughta. We oughta stay home. É bem recomendável que nós fiquemos em casa. Nós deveríamos realmente ficar em casa. O verbo ought ele se comporta como um modal na conjugação dele, que ele não tem um passado e também não tem um S da terceira pessoa. He ought. He oughta stay home. O verbo may e might também são amplamente usados. May indica que algo tem uma probabilidade substancial de acontecer, no sentido de poder, de probabilidade e também de permissão. Se você tem a permissão para fazer alguma coisa. Então, com probabilidade, você tem frases como that may happen tomorrow. Isso pode acontecer amanhã. Ou seja, existe uma probabilidade, uma possibilidade que isso aconteça amanhã. It may rain today. It may rain today. Ou seja, pode chover hoje. Você está dando uma probabilidade, uma estimativa. Ou permissão. You may open the door now. Agora você pode abrir a porta. Agora você tem permissão. Agora eu estou te dando a permissão de abrir a porta. May I open the door? May I open the door? Posso abrir a porta? Você está pedindo permissão, né? E no passado, he might. I might do that. It might rain today. É basicamente a mesma coisa que o presente, mas ele está dando um sentido de especulação maior. Poderia, dado as circunstâncias certas, alguma coisa acontecer. It might rain today. Até poderia chover hoje. O might, no passado, esse verbo might, ele não é usado para permissão. Might é só usado para especulação de algo que poderia acontecer, tem uma probabilidade de acontecer, não no sentido de permissão. Permissão apenas no presente, may. E a gente tem os verbos pseudomodais, os verbos que, na verdade, acabaram entrando para a categoria de modal no sentido do sentido que eles têm, mas eles não têm um comportamento de verbo modal. Ele tem um comportamento de verbo normal no inglês. O mais famoso é o verbo want.
O verbo want se comporta como qualquer verbo do inglês. A gente vai ver depois os verbos normais do inglês. O verbo want acaba sendo o primeiro verbo normal do inglês que a gente vê. É o verbo querer. Ele se comporta como qualquer outro verbo. Ele precisa se conectar ao verbo seguinte com to. Ele não pode levar o verbo diretamente. E na terceira pessoa ele ganha S. E ele é negado pelo doesn't, don't, didn't, que nega os outros verbos. I want to learn English. Ou na linguagem coloquial você funde o want com o to e fala wanna. Às vezes até escreve mesmo. I wanna learn English. I want to learn English. I wanna learn English. Eu quero aprender inglês. Eu quero aprender inglês. He wants to learn German. Como na terceira pessoa tem um S, não tem como fundir o want com o to. Então nunca você fala he wanna. Assim, he wants to. He wants to learn English. Na terceira pessoa singular não tem o wanna. A menos que seja numa linguagem bem informal, quase já gíria. E na negação você tem que negar com o sistema do. A negação doesn't, você não pode colocar o not depois do verbo como você faz nos modais, como você faz nos verbos como o verbo be e o auxiliar have. He doesn't want to learn English. Ele não quer aprender. He doesn't want to learn German. He doesn't want to learn German. He doesn't want to learn German. Ele não quer aprender alemão. No passado você coloca ed nesse verbo porque é um verbo regular. He wanted to learn German. 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 He didn't want 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 to learn German. Ele não quis, ele não queria aprender alemão. Então, além do verbo want, a gente já viu outros verbos pseudomodais, né, que são o verbo ought, que ele é semimodal, na verdade, ele está meio que entre um e outro, porque eu já expliquei, ele tem características mistas. Né? E tem o verbo have to, que é também exprime necessidade, e o verbo need to, que também exprime necessidade. Esse é o fim do terceiro vídeo de inglês. Verbos modais do canal MOPC Linguística. Considere uma doação para o canal através do Apoia-se, através do PayPal ou através de algum outro método listado aí abaixo do vídeo. E continue aqui no canal MOPC, porque aqui vai ter um curso bem completo de algumas dezenas de vídeos, talvez até centenas de vídeos de inglês, explicando o inglês com uma sofisticação, com uma precisão que você raramente vê por aí. A gente se vê no próximo vídeo.